Imagine um ferreiro diante de uma forja. O fogo já está aceso. As chamas envolvem uma barra de aço ainda sem forma. Por alguns minutos, tudo que aquele metal conhece é calor. Depois vêm os golpes. Um após o outro. O martelo atinge o aço repetidamente. Faíscas voam em todas as direções. O metal se curva. É aquecido novamente. Recebe novos golpes. Depois é mergulhado em água fria. Mais uma vez volta ao fogo. Mais uma vez ao martelo. Se aquela barra de aço pudesse sentir, talvez acreditasse que estava sendo destruída. Mas a realidade é exatamente o contrário. Ela está sendo transformada. Agora faça uma pergunta a si mesmo. Quantas vezes você desistiu justamente no momento em que sua transformação estava começando? Vivemos em uma época que vende conforto como se fosse o maior objetivo da vida. Tudo precisa ser mais rápido, mais fácil, mais prático, mais imediato. Existe um aplicativo para economizar tempo, um serviço para evitar esforço, uma entrega para impedir a espera. Parece maravilhoso, mas existe um preço silencioso. Quanto menos treinamos nossa capacidade de enfrentar dificuldades, mais frágeis nos tornamos diante delas. Pense na última vez em que começou algo novo. Talvez a academia, talvez um curso, talvez um projeto, talvez uma mudança de profissão. No início, tudo parecia estranho. O corpo reclamava, a mente criava desculpas. Cada pequeno passo parecia exigir uma quantidade absurda de energia. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas acredita estar fazendo alguma coisa errada. Mas talvez esse desconforto seja justamente a prova de que você começou a aprender. Existe uma palavra muito importante na biologia: adaptação. Praticamente toda forma de vida sobrevive porque consegue se adaptar ao ambiente. Os músculos se adaptam ao esforço. Os pulmões se adaptam ao exercício. Os ossos respondem às cargas que recebem. O cérebro também. Ele muda de acordo com aquilo que você vive repetidamente. Mas existe uma condição. Toda adaptação começa com algum nível de desconforto. Imagine alguém que nunca levantou pesos. No primeiro treino, o corpo reclama. No segundo também. Alguns músculos doem. Movimentos parecem difíceis. Depois de alguns meses, aquilo que parecia impossível se transforma em rotina. O peso mudou? Talvez não. Quem mudou foi o corpo. Agora imagine que essa pessoa tivesse desistido no primeiro dia. Ela concluiria que não nasceu para aquilo. Quando, na verdade, abandonou o processo antes que a adaptação pudesse acontecer. Isso acontece em praticamente todas as áreas da vida. Aprender um novo idioma, tocar um instrumento, falar em público, abrir uma empresa, escrever um livro. Tudo começa da mesma forma, com um desconforto. Talvez o maior erro da nossa geração seja interpretar o desconforto como um sinal para parar, quando, muitas vezes, ele deveria ser interpretado como um sinal para continuar. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela cai, levanta, cai novamente, tenta outra vez. Ninguém olha para aquela criança e diz: talvez andar não seja para você. Todos sabem que cair faz parte do aprendizado. Mas, curiosamente, quando nos tornamos adultos, começamos a acreditar que qualquer dificuldade significa falta de talento. Esquecemos que o processo continua sendo exatamente o mesmo. A diferença é que agora as quedas são emocionais, são profissionais, são pessoais, são silenciosas. Existe um motivo pelo qual o cérebro tenta evitar o desconforto. Durante milhares de anos, situações desconhecidas representavam risco. Explorar um novo território podia significar encontrar um predador. Experimentar um alimento diferente podia significar envenenamento. Economizar energia era uma estratégia inteligente. Esse mecanismo continua existindo. Quando você decide fazer algo novo, uma parte do cérebro interpreta aquilo como uma incerteza. E a incerteza gera resistência. Por isso surge aquela voz dizendo: não hoje. Espere mais um pouco. Você ainda não está pronto. Essa voz parece proteger você, mas, muitas vezes, está apenas protegendo a versão antiga de quem você é. Enquanto isso, do outro lado da decisão, existe uma pessoa completamente diferente esperando para nascer. A pergunta é: você terá coragem de atravessar esse desconforto?
Os antigos filósofos estoicos compreendiam algo que hoje a ciência confirma. Não controlamos tudo o que acontece conosco, mas podemos escolher como responder. Essa escolha muda tudo. Imagine duas pessoas caminhando sob uma tempestade. As duas enfrentam a mesma chuva, o mesmo vento, o mesmo frio. Uma decide voltar, a outra continua caminhando. A tempestade foi igual para ambas, mas apenas uma delas chegou ao destino. É exatamente assim que funciona o crescimento. O obstáculo raramente é o fim da estrada. Na maioria das vezes, ele é a própria estrada. Talvez você esteja esperando o momento em que tudo ficará fácil. Preciso dizer uma verdade importante. Esse momento provavelmente nunca chegará. Não porque a vida seja cruel, mas porque, a cada novo nível, surgem novos desafios. E isso é uma boa notícia, porque significa que você continua evoluindo. Existe uma diferença enorme entre sofrimento e desconforto. O sofrimento pode destruir. O desconforto, quando faz parte de um objetivo saudável, pode fortalecer. O desconforto de um treino fortalece os músculos. O desconforto do estudo fortalece a mente. O desconforto de uma conversa difícil fortalece os relacionamentos. O desconforto de assumir responsabilidades fortalece o caráter. Quanto mais fugimos desses momentos, mais limitada se torna a nossa vida. Porque começamos a escolher apenas aquilo que parece confortável. E uma vida construída apenas sobre conforto dificilmente produz transformação. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se o desconforto faz parte do crescimento, como podemos treinar a mente para deixar de fugir dele? É exatamente sobre isso que vamos conversar na próxima parte. Existe uma história antiga sobre um mestre que recebeu um jovem aprendiz. No primeiro dia, o rapaz perguntou: "Quanto tempo levarei para me tornar forte?" O mestre respondeu: "Depende." O jovem insistiu: "E se eu treinar todos os dias?" O mestre respondeu novamente: "Depende." Impaciente, o rapaz perguntou pela terceira vez: "E se eu treinar 2 vezes mais do que todos os outros?" O velho sorriu: "Então levará ainda mais tempo." O jovem não entendeu. Como alguém que treina mais pode demorar mais? Porque existe uma diferença entre correr desesperadamente e caminhar na direção certa. Muitas pessoas querem acelerar o resultado. Poucas estão dispostas a respeitar o processo. Vivemos cercados por promessas de transformação rápida. Ganhe músculos em poucas semanas. Mude sua vida em 7 dias. Fique rico enquanto dorme. Aprenda qualquer habilidade em poucos minutos. Mas a realidade continua obedecendo as mesmas regras de sempre. Tudo aquilo que possui verdadeiro valor leva tempo para ser construído. Uma árvore cresce lentamente. Uma amizade verdadeira leva anos. Um atleta olímpico dedica milhares de horas ao treinamento. Um grande músico passa décadas aperfeiçoando seus movimentos. A natureza nunca teve pressa. Nós é que começamos a ter. E talvez seja exatamente essa pressa que nos faça abandonar tantas jornadas antes da hora. Imagine alguém plantando uma semente. No primeiro dia, nada acontece. Na primeira semana, quase nada muda. Mesmo assim, todos os dias essa pessoa rega a terra. Alguém observa de longe e pergunta: por que continuar, se não existe resultado? Mas quem planta entende algo que quem apenas observa não consegue enxergar. O crescimento começa onde os olhos ainda não alcançam. As raízes crescem antes dos galhos. O invisível sempre vem antes do visível. A transformação humana segue exatamente esse princípio. Antes que outras pessoas percebam sua mudança. Você já passou semanas enfrentando pequenas batalhas silenciosas. Ninguém vê o treino que aconteceu antes do amanhecer. Ninguém vê as páginas lidas quando todos estavam dormindo. Ninguém vê as vezes em que você decidiu continuar, mesmo sem vontade. Mas o cérebro vê. Cada decisão deixa uma marca. Cada repetição fortalece uma conexão. Cada pequena vitória muda discretamente quem você está se tornando. É por isso que a disciplina quase nunca produz recompensas imediatas. Ela produz identidade. E identidade produz resultados. Talvez seja por isso que tantas pessoas abandonem seus objetivos. Elas procuram resultados, quando deveriam estar procurando transformação. Resultados podem desaparecer. Transformações permanecem.
Existe um momento curioso na vida de qualquer pessoa que aprende uma nova habilidade. Chega um dia em que aquilo que parecia extremamente difícil passa a parecer natural. Dirigir um carro, falar outro idioma, levantar um peso que antes parecia impossível. Nada disso aconteceu porque a dificuldade desapareceu. Aconteceu porque você deixou de ser a mesma pessoa. Esse detalhe muda completamente a forma de enxergar o desconforto. Ele deixa de ser um inimigo, passa a ser um professor. Todo desconforto carrega uma pergunta silenciosa: você realmente quer continuar? Quem responde apenas com palavras dificilmente chega muito longe. Quem responde com ações muda de vida. Os estoicos tinham um exercício interessante. Em alguns períodos, escolhiam voluntariamente pequenas dificuldades. Dormiam em cama simples. Vestiam roupas comuns. Comiam refeições modestas. Não porque gostassem de sofrer, mas porque queriam lembrar a si mesmos que eram maiores do que o conforto. Era uma forma de treinar a mente. Hoje fazemos algo semelhante quando tomamos um banho frio, terminamos um treino difícil ou escolhemos caminhar em vez de procurar sempre o caminho mais fácil. O objetivo nunca é o sofrimento. O objetivo é desenvolver liberdade. Porque quem depende do conforto para agir acaba se tornando prisioneiro das circunstâncias. Quem aprende a agir mesmo quando sente desconforto conquista algo muito maior: autonomia. Imagine um barco ancorado em um porto. Ali ele está seguro. O mar não o ameaça. O vento não o desafia. Nada acontece. Mas barcos não foram construídos para permanecer ancorados. Foram construídos para navegar. Da mesma forma, sua mente não foi feita para permanecer parada dentro daquilo que já conhece. Ela foi feita para aprender, explorar, adaptar-se e crescer. Toda vez que você escolhe enfrentar um pequeno desafio, envia uma mensagem poderosa ao cérebro: somos capazes. Não porque foi fácil, mas justamente porque foi difícil. Essa é uma das maiores diferenças entre confiança e arrogância. A arrogância nasce da ilusão. A confiança nasce da experiência. Quem enfrenta desafios repetidamente deixa de acreditar apenas nas próprias palavras. Passa a confiar nas próprias evidências. Eu já consegui antes. Posso conseguir novamente. Esse tipo de confiança ninguém pode entregar. Ela precisa ser construída. Talvez você esteja esperando sentir menos medo, menos insegurança, menos dúvida. Mas coragem nunca significou ausência de medo. Coragem significa continuar caminhando apesar dele. Esse é o ponto em que tantas pessoas mudam completamente de vida. Não quando deixam de sentir desconforto, mas quando deixam de permitir que ele decida seus caminhos. Chegamos, então, ao quarto princípio do universo: disciplina absoluta. Código da 004. O crescimento começa no desconforto. Sempre que sentir vontade de desistir porque algo parece difícil, pare por um instante. Respire. E faça uma pergunta simples: estou fugindo porque isso realmente não faz sentido, ou porque estou crescendo? Essa pergunta pode mudar sua forma de enxergar desafios para sempre. Antes de encerrar este episódio, quero propor uma missão. Nas próximas 24 horas, escolha deliberadamente um pequeno desconforto. Suba pelas escadas. Termine aquele treino. Leia mais 10 páginas. Tenha aquela conversa que vem adiando. Acorde 15 minutos mais cedo. Não para provar nada a ninguém, mas para ensinar ao seu cérebro uma verdade simples: você está no comando. Hoje você descobriu que o desconforto não é um obstáculo colocado no caminho da transformação. Na maioria das vezes, ele é o próprio caminho. E quando você aprende a caminhar por ele, descobre uma força que sempre esteve dentro de você. Mas existe uma última armadilha que impede milhares de pessoas de evoluírem. Elas não desistem por falta de inteligência, nem por falta de capacidade. Desistem porque acreditam que nunca tem tempo suficiente. No próximo episódio, vamos desmontar essa ilusão. Porque talvez o problema nunca tenha sido a falta de tempo. Talvez tenha sido a forma como você escolheu usá-lo. Mente forte, corpo forte, vida extraordinária. Nos encontramos no próximo episódio do Universo Disciplina Absoluta.